Flamengo encaminha a venda de Wesley por 120 milhões de reais. Zagueiro Fabrício Bruno fala em tom de despedida e aguarda o Flamengo para realizar o sonho de jogar na Europa. Alerta ligado. Treinador vê 4 jogadores importantes sofrerem problemas físicos em apenas 4 dias. Pedro e Gabigol saem machucados e preocupam para o jogo da volta da Liberta. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, inscreva-se, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. O Flamengo teve que suar, mas venceu o Bolívar por 2-0 nesta quinta-feira no Maraca, jogo de ida das oitavas da Libertadores da América. Como a volta é na altitude boliviana, o Flamengo comemorou e muito o resultado. Não é grande vantagem, mas é uma vantagem aí importante. O Flamengo pode até perder por um gol de diferença lá na Bolívia, que sai classificado para as quartas. A altitude de La Paz é de 3.640 metros. Gerson com cãibra, Eric Pulgar sentiu o adutor, Nicolas de la Cruz estava com cãibra, Varela estava com cãibra nas 2 panturrilhas. Péssimas notícias para o técnico, que viu aí o atacante Pedro sair logo no primeiro tempo, após o gol do Flamengo, ele que tinha dado passe para o atacante Luiz Araújo, e o Gabigol, que saiu no final do jogo. Os dois sentiram a coxa durante a partida contra o Bolívar e são preocupações para a volta na próxima quinta-feira na altitude de La Paz. Jogadores exaustos fisicamente, sem peça de reposição, se poupa contra o Botafogo, empata ou perde, torcida cai de pau falando que o Brasileirão é o mais importante. Agora, se coloca os titulares e não classifica, a torcida cai de pau falando que a Libertadores era o mais importante. E aí? Que situação do Tite, hein? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ontem, o Flamengo venceu, mas não conseguiu repetir uma grande atuação. Aliás, a última grande atuação que a gente viu do Flamengo foi na vitória por 2-0 contra o Palmeiras, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Mas a gente tem que ver também o calendário, o desgaste físico dos atletas, as contusões, os reforços que não chegam. Tudo isso é um conjunto do que está acontecendo e que pode acontecer ainda algo pior nos próximos dias. Então o Tite vai conversar muito com o departamento médico para tentar dosar a situação de cada atleta e ver qual o melhor time para enfrentar o Botafogo, sendo um time muito competitivo, sem abdicar do campeonato, buscando os 3 pontos, um jogo aí contra o líder e o vice-líder. O Flamengo tem um jogo a menos, mas é o Botafogo, que também deve poupar, visando o jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na quarta-feira. Né? Lembrando que Botafogo e Palmeiras não tem nada decidido. O Botafogo venceu o primeiro jogo por 2-1 e agora vai a São Paulo, no Allianz Parque, encarar o Palmeiras no jogo da volta. E aí, será que o Botafogo vai entrar com um time alternativo, um time reserva, ou vai com força máxima e arriscando talvez uma classificação para as quartas na Libertadores? O Tite vive o mesmo dilema. A diferença é que o Flamengo tem uma logística complicada para a Bolívia, uma viagem longa e um adversário que tem a altitude como arma. É sempre uma situação complicada. Deixa aí nos comentários o que você achou de Flamengo 2, Bolívar 0. Logo após a vitória do Mengão, Fabrício Bruno falou pela primeira vez publicamente sobre as propostas que recebeu do West Ham da Inglaterra e do Rennes da França. Ao passar pela zona mista do Maracanã, o zagueiro atendeu a imprensa de boa e chegou a se emocionar ao fazer juras de amor ao Flamengo, mas não descartou uma saída do clube para realizar
o que chamou de sonho no futebol europeu. Palavras de Fabrício Bruno. É difícil falar. Acho que eu trabalho muito no dia a dia. Apesar de não ser unanimidade para alguns, mas sempre procuro entregar o melhor para esse clube, que eu tenho um carinho, um respeito e um amor muito grande. Saio de casa todo dia com bastante prazer de vir aqui entregar o resultado. Contra sonho ninguém se discute. Cada um tem o seu sonho. Eu não sou diferente. Sou um moleque sonhador que vem de uma família muito simples e procuro fazer o melhor e proporcionar o melhor para eles. Eu tive sim uma proposta do West Ham e tenho sim uma proposta do Rennes. Não posso negar uma coisa que já se tornou pública, que todo mundo sabe, mas eu sigo trabalhando, sigo me dedicando até o último dia que for aqui. Se for uma coisa que seja boa para mim, para o Flamengo, que aconteça. O Flamengo não descarta aí a negociação, mas bate na tecla que a prioridade no momento está aí na sequência de partidas decisivas da Libertadores e contra adversários diretos no Campeonato Brasileiro. Os franceses não desistiram, aguardam um sinal positivo para avançar nas tratativas. Enquanto isso, Fabrício Bruno se mostra paciente e continua defendendo a equipe, onde é titular absoluto de Tite, com muito profissionalismo. Fabrício encerra dizendo: tenho minha cabeça tranquila. Apesar de todos esses rumores, se trata de um sonho. Eu procuro manter o foco e fazer grandes jogos, como sempre fiz com essa camisa. Aí, o zagueiro Fabrício Bruno praticamente dizendo que se entrega ao máximo, honrou a camisa, tem contrato com o Flamengo, faz o que o clube quer, mas não esconde o fato de ter um sonho de jogar na Europa. Então o Fabrício aguarda aí só o aval do Flamengo, né? O martelo batido para se transferir para o Rennes da França. O Flamengo encaminhou a venda do lateral direito Wesley para a Atalanta por 120 milhões de reais. São 16 milhões de 120 milhões de reais, são 20 milhões de euros, né? São 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em metas, totalizando aí 20 milhões de euros, convertendo para o real, dá 120 milhões de reais. O atleta, inclusive, já aceitou a oferta salarial. Ontem, na zona mista, o Wesley foi perguntado sobre o futuro. E aí o Wesley passou sorrindo, dizendo: tá indo. Perguntaram pro Wesley: e aí, vai pra Atalanta? Como é que tá a negociação? Aí o Wesley falou assim: tá indo. O Flamengo só quer liberar o Wesley após o jogo da volta, na próxima quinta-feira, na Bolívia, contra o Bolívar. Então, gente, poderemos ter aí 2 despedidas nessa janela de transferências. O zagueiro Fabrício Bruno para o Rennes da França e o lateral direito Wesley para a Atalanta da Itália. Deixa aí nos comentários o que você acha disso. Flamengo que vive um momento aí de lesões, de saídas e nada de chegadas. Dirigentes estão aí com uma proposta de ir para a Europa, né? Buscar aí reforços, trazer contratações. É o tema do nosso próximo vídeo. Procede? Braz e Spindel vão embarcar para a Europa? Quem vai? Quais são os países? Jogadores no radar? Quem chega? Lateral direito, lateral esquerdo, ponta esquerda, meia? Tudo isso e muito mais no nosso próximo vídeo, aqui no canal Rafa Melo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!